Obrigado pela tua palavra. Oramos agora que ela seja uma exposição fiel e que essa semente poderosa encontre o solo fértil do nosso coração. Desejamos muito ouvir a tua voz, queremos obedecer-te. Por isso pedimos, Senhor, que hoje tu perdoe quem fomos, corrija quem somos e dirija quem seremos. Que o meditar do nosso coração seja agradável a Ti, Senhor. Esse é o meu desejo e eu sei que é também o dessa congregação que concordando diz. Amém. Abra sua Bíblia comigo, nós estamos estudando o Evangelho que escreveu Marcos. E hoje nós estudaremos os versos 53 a 72 do capítulo 14 do relato de Marcos. Estamos numa série de mensagens intitulada A Cruz do Rei. Se você chegou agora, deixe-me dizer que nós estamos estudando Marcos desde o ano passado. Já passa de um ano, certamente, que nós estamos dedicados a conhecer o Evangelho de Marcos. Não temos pressa, cremos que a palavra de Deus tem tanta coisa preciosa para nós, e nós queremos ser zelosos na exposição bíblica, portanto, vamos versículo por versículo. E hoje nós chegamos ao capítulo 14 de Marcos, os versos 53 a 72. A nossa série intitulada A Cruz do Rei pretende mostrar o caminho que Jesus percorre até a cruz. E aqui nós chegamos a um momento importante, a acusação do rei. Leiamos juntos, versos 53, quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu também vou. Então todos acharam, vamos lá. Verso 53 diz: levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele. Nós o ouvimos dizer: destruirei este templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia, o que acham? Todos o julgaram digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos, dando-lhe murros, diziam: profetize. E os guardas o levaram, dando-lhe tapas. Estando Pedro embaixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus o Nazareno. Contudo ele o negou, dizendo: não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: esse aí é um deles. De novo ele negou. Pouco depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles, você é galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito:
antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Palavras do Senhor. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de alguns bons enredos, especialmente se for de julgamento. Não tenho vocação para ser advogado, mas eu particularmente gosto muito de histórias de julgamento. Quem daqui, por exemplo, não assistiu filmes cujo enredo acontecia num julgamento? Eu penso, irmãos, que todos nós gostamos de uma boa polêmica. É uma verdade quase inegociável. Nós nos interessamos por esses problemas, especialmente se eles tiverem um desfecho melhor, né? A história de julgamentos nos chama a atenção. E às vezes julgamentos param uma cidade. Isso me faz lembrar, por exemplo, o caso daquela trágica situação que aconteceu com 2 jovens assassinadas lá em Serrambi, em 2008. A cidade parou, se envolveu com o caso, esperou o julgamento. Todos nós, de algum modo, gostamos de ver os julgamentos e ver a justiça sendo posta em prática. Aliás, essa é uma percepção tão real que os filmes aproveitam isso. Então, os mais antigos devem lembrar de alguns desses filmes. Por exemplo, 12 Homens e uma Sentença. Se você lembra, é porque você já passou dos 60. Provavelmente. 12 Homens e uma Sentença, um filme clássico. Ou você, assim, gosta muito de filme, ou você já está mais perto do céu. Mas, para os mais novos, um filme chamado Questão de Honra, lançado em 92. Esse é bom, filme bom. Agora, para essa meninada aí, a gente tem que lembrar, por exemplo, O Júri. Também um filme excelente, de 2003. Todos eles falam sobre enredos que acontecem dentro de um cenário de julgamento. Agora a pergunta é, por que a gente gosta de julgamento? Por que a gente se envolve com livros que tenham esse tema, ou até mesmo filmes que tenham esse tema? Sabe, irmãos, todos nós ansiamos por justiça. E as obras de ficção capturaram esse anseio nosso. Nós gostamos de ver os enredos que mostrem vereditos justos. Nós queremos julgamentos coerentes. Em outras palavras, a gente gosta mesmo de ver o bandido preso e o inocente solto. Nós queremos que os culpados paguem pelos seus erros. Todos nós temos esse desejo. Bem, se você é assim como eu, alguém que gosta de julgamentos, vai gostar dessa passagem. Porque aqui é nada menos que o maior julgamento da história. Marcos, no capítulo 14, nos mostra que essa não é mais uma passagem, ou até mais um encontro de Jesus com os religiosos. Esse é um grande julgamento. Se você observar, tem sentença, tem testemunhas, tem juízes, tem réu. A linguagem é própria de julgamento. E eu quero que você perceba uma coisa importante. Quem está sendo julgado é nada menos que o Rei justo e santo, Jesus. Jesus senta no banco dos réus. Irmãos, esse não é um julgamento dos melhores. Aliás, nunca houve um julgamento tão corrupto, tão vergonhoso, tão distorcido quanto esse julgamento. Eu até preciso mencionar para vocês que o julgamento de Jesus acontece em 2 momentos. O primeiro momento é o momento onde ele está diante das autoridades religiosas judaicas. E nós estamos lendo essa passagem. Na semana que vem, veremos o segundo momento do julgamento, quando Jesus está diante das autoridades romanas. Nesse momento nós percebemos, por exemplo, a audiência preliminar na casa de Anás, está lá no capítulo 18 de João. Nós percebemos essa passagem que mostra a audiência na casa de Caifás, esse cenário principal. E vemos que o próprio capítulo 15 de Marcos, no verso 1, nos mostra o julgamento formal perante o Sinédrio. 3 momentos diante dos religiosos. Mas diante das autoridades romanas, Jesus também é julgado.
E é interessante perceber que primeiro ele tem uma audiência com Pilatos, os versos 2 a 5 do capítulo 15 nos mostram isso. Depois ele vai a Herodes e é levado de uma maneira terrível. Nós vemos isso no relato de Lucas, capítulo 23. E por último, ele retorna a Pilatos na sua audiência final, na sentença de morte definida. Daí por diante é o caminho de carregar a cruz. Marcos capítulo 6 ao 15, dos versos 6 em diante. Essa é uma história de um julgamento, e um julgamento injusto. Não é desses julgamentos que nós gostamos de ver, é daqueles que nós não queremos ver. E se você observar o verso 53 e 54, nos mostra a lista de presença desse julgamento. Quem está presente nesse julgamento? Marcos faz questão de mencionar que levaram Jesus ao sumo sacerdote. Você precisa lembrar que essa é a figura central do sistema religioso judaico. E então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Toda a cúpula da religião judaica estava ali presente. É importante notar que naquela época se celebrava um dos momentos mais relevantes do calendário judaico. Ainda assim, todos os religiosos param para observar esse momento, tamanha é a importância desse julgamento. Observe que não apenas os religiosos estavam, mas Pedro também estava. Nós não sabemos onde estavam os demais discípulos, mas sabemos que Pedro estava lá. E diz o texto que Pedro o seguia de longe. O verso 54 menciona, Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Queridos, nós vemos aqui a hierarquia religiosa da época presente num julgamento injusto. E eu posso mencionar aqui 5 incoerências desse julgamento. E nem precisa ser um advogado para notar. 5 aspectos incoerentes nesse julgamento. Se você observar, Jesus é julgado injustamente por juízes corruptos. O verso 55 nos mostra isso. Esse é o primeiro aspecto incoerente. Os juízes são corruptos. O segundo aspecto incoerente são as testemunhas. Elas são falsas. O verso 56 a 59 nos mostram. Todas são testemunhas falsas. O verso 60 a 62 nos mostra que o réu é inocente. Ele não deveria estar sentado nesse banco do réu. Ele, na verdade, tinha autoridade, poder e moral para julgar a todos, mas ele estava por todos sendo julgado. Essa é uma grande incoerência. Um réu inocente. Além disso, dos versos 63 a 65, nós vemos um veredito injusto. É completamente injusto a sentença que eles assinam sobre Jesus. E por último, dos versos 66 a 72, nós vemos a defesa infiel. O único que podia quebrar o silêncio, o único que podia sair ao encontro de Jesus e dizer, eu conheço este homem. O único que poderia interromper o fluxo das falsas testemunhas, o único que podia dizer, eu quero testemunhar a favor do réu, ele decide calar-se. Por isso, Pedro é essa defesa infiel. Vejamos cada um desses aspectos incoerentes nesse julgamento. Note primeiro o verso 55, mantenha a sua Bíblia aberta durante toda a nossa reflexão e veja os juízes injustos. Verso 55 diz assim, os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontraram nenhum. A primeira coisa que eu quero que você note é que esses chefes, esses sacerdotes, o sinédrio de modo geral, era tendencioso. Eles se reuniram para buscar uma evidência para apontar em Jesus uma razão para condená-lo. O julgamento não pretendia
encontrar a justiça, pretendia encontrar uma evidência para condenar Jesus. O texto nos mostra que essa palavra procurando é uma palavra grega que não é apenas aquele que passa à vista, mas é aquele que escava, é aquele que vai atrás. Eles fizeram todo o esforço necessário para encontrar alguém que pudesse dizer alguma coisa sobre Jesus. Os juízes já tinham a sentença, eles reuniram, mas já sabiam o que iam fazer. Buscavam testemunhas não para se convencerem acerca da verdade, mas para distorcer a verdade. Queridos, você precisa lembrar que o Sinédrio é nada menos que o corpo governante de Israel, composto por 71 membros. Eles estabeleciam um tribunal de justiça que governava as questões morais da nação. Mas eles haviam decidido como terminaria, antes mesmo de começar. Juízes corruptos. A condenação de Jesus já era vontade deles, eles só procuravam uma maneira de distorcer até que chegasse ao fato. Antes mesmo de ouvirem testemunhos, a sentença já estava feita. Cartas marcadas, cartas marcadas. A lei mosaica exigia que testemunhas independentes confirmassem a acusação. Não era necessário apenas uma testemunha, mas algumas testemunhas que juntas mencionavam a mesma coisa em momentos diferentes, mas nenhuma das histórias bateram. Nenhuma testemunha conseguiu ter um argumento convincente, coerente. Por quê? Eu posso dizer facilmente por quê. Porque Jesus não tinha absolutamente nada que nós poderíamos apontar. É perfeito, é íntegro. Paulo vai escrever a sua carta ao jovem Timóteo, e ele diz: olha, Timóteo, você precisa ser irrepreensível. A palavra que ali aparece é uma palavra grega que sugere que não poderia ter sequer um pequeno fio que puxa. Sabe aquela camisa que você tem um botão e tem um fiozinho ali, e se você puxa esse fio, o botão cai. O que Paulo está dizendo é que Timóteo tinha que ser irrepreensível. Jesus era assim, irrepreensível. Ninguém podia dizer absolutamente nada sobre Jesus, mas os juízes injustos já tinham a sentença. Isso me faz lembrar Provérbios capítulo 17, verso 15, quando diz que o que justifica o ímpio e o que condena o justo, ambos são abomináveis ao Senhor. João Calvino, inclusive, menciona que os líderes judeus agiram com a malícia deliberada. Eles buscavam uma desculpa legal para realizar o que já haviam decidido no coração: matar Jesus. É um julgamento de cartas marcadas. Por que esse julgamento é injusto? O primeiro aspecto incoerente é que os juízes são injustos. O segundo aspecto que eu quero que você note é que as testemunhas são falsas. Por que esse julgamento é injusto? Porque as testemunhas não falam do que viram, não descrevem os fatos em si. Os versos 56 a 59 nos mostram isso. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele. Nós o ouvimos dizer: destruirei este templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Queridos, um dos princípios fundamentais na lei mosaica era não dizer falso testemunho. Mas algumas pessoas aparecem para testemunhar falsamente contra Jesus, sem coerência nenhuma. Eles deturpavam, inclusive, as falas de Jesus. Você deve lembrar que Jesus mencionou algo sobre o templo, mas é importante que você note que João capítulo 2, verso 19 a 21, nos mostra exatamente o que Jesus disse. Mas alguém distorce a fala para que Jesus parecesse um agitador, e não o Messias enviado. Eles acrescentaram a parte
que é feito por mãos de homens. Jesus não tinha mencionado isso. E em 3 dias edificarei outro não feito por mãos de homens. Bem, o fato, irmãos, é que eles fazem várias tentativas. O texto nos dá a sensação e a percepção de que não foram 1 ou 2 ou 3 testemunhas, mas várias, contando histórias, projetando falsas realidades, fabricando literalmente uma acusação. Eu penso que o diabo é mentiroso e ele sempre envia ao seu serviço falsas testemunhas. E uma vez que essa falsa testemunha lança uma mentira, é muito difícil desfazê-la, muito difícil. Mas eu quero te fazer pensar que a soberania divina guardava o cordeiro para o momento certo. Nada, absolutamente nada escapou do controle do Senhor. Jesus estava rumando para o lugar de onde Deus o havia designado. A terceira incoerência desse julgamento é o réu, porque ele tinha condição de ser o juiz, mas estava sentado no banco do réu. Um réu inocente é uma incoerência. Um justo sendo condenado por injustos é uma grande incoerência. O verso 60 a 62 nos mostra isso. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Talvez você me pergunte: Thomas, se ele era inocente, por que não falou acerca de si mesmo? Por que não argumentou sobre a sua própria inocência? Queridos, se Jesus abrisse a boca, todos os argumentos mentirosos cairiam por terra. Aquele julgamento seria desfeito. Se Jesus falasse com essa palavra poderosa que uma vez derrubou um grupo de soldados, a apenas ele afirmar: eu sou. Por que Jesus então não falou? É que porque faz parte do seu próprio caminho. Você precisa lembrar que ele não é um prisioneiro apenas, ele é um voluntário caminhando para a cruz. Isaías capítulo 53, verso 7 diz: como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Jesus está cumprindo a promessa de Isaías. Ele só quebra o silêncio quando interrogado acerca da sua própria identidade. Ele se apresenta como Messias, mas não se defende das mentiras. Nós temos, às vezes, a sensação de que nós precisamos nos defender daquilo que falam ao nosso respeito. Meus irmãos, nós temos um bom advogado, ele assume esse lugar, deixe que Jesus faça o trabalho de nos defender. O fato é que ele não se defende, ele é ovelha muda perante os seus tosqueadores. Mas quando o sumo sacerdote pergunta acerca da sua identidade, então, e eu quero que você note essa parte, talvez o ponto mais importante da nossa reflexão. Jesus começa a sua fala dizendo: eu sou, eu sou. O que isso quer dizer? Muita coisa. Você precisa lembrar que os judeus não usavam essa expressão, não conjugavam esse verbo. Desde quando a voz do Eterno ecoou, lá no deserto de Midian, perante um homem cujas sandálias foram abandonadas, e cuja sarça pegava fogo sem se consumir. Naquela conversa Moisés disse: e eu o que digo a eles? Qual é o seu nome? Que Deus falou comigo. E Deus diz: olha, diga ao povo que eu sou.
eu sou. É interessante que muitos anos depois de ler esse texto, eu comecei a estudar a filosofia e descobri que na filosofia, especialmente dentro da escola existencialista, os filósofos dizem que nós não poderíamos conjugar o verbo sou, mas apenas estou. Isso porque nós estamos num vir a ser. Nós não somos, estamos sendo. Aliás, Heráclito dizia que nós não podemos entrar no rio 2 vezes, porque o rio não é o mesmo, você também não. Foi ele quem disse que a única coisa perpétua de que se pode ter certeza é da mudança. As coisas estão sempre mudando, nós estamos no vir a ser, como diz a filosofia. Mas quando Deus abre a boca para dizer acerca de si, Ele não diz isso. Ele diz, eu sou. A palavra de Deus nos diz que acerca dele não há sombra de variação, ele não muda. Eu e você mudamos muito. Eu fiz ontem 11 anos de casado, e na conversa com a minha esposa, enquanto jantávamos, celebrando, falei assim, a gente mudou muito, não? A começar da barriga que eu não tinha. Ela é, graças a Deus, muito piedosa, e não observa esses pequenos detalhes. Mas a gente muda, o tempo inteiro a gente muda. Deus não. Só Deus pode dizer, eu sou o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Quando Jesus usou essa expressão, eu sou, ele usa uma expressão que somente a divindade podia usar. Quando Jesus menciona essa palavra, o sumo sacerdote entende muito bem. Essa é a razão pela qual ele, escandalizado com a fala de Jesus, rasga as suas vestes. Ele entende perfeitamente o que Jesus estava pretendendo dizer. E Jesus estava dizendo, eu sou da mesma essência que o Pai. Eu sou um ser perfeito, eterno, imutável. É isso que Jesus está falando. Além disso, Jesus também usa uma outra expressão importante. Daniel capítulo 7, verso 13 e 14, nos mostra de onde vem essa expressão, o Filho do Homem. É uma promessa messiânica de que um dia Deus enviaria o Messias, que governaria sobre todos, o Rei que governaria sobre todos os reis, aquele que viria julgar o mundo com justiça. Essa é a origem da expressão Filho do Homem. Numa só frase, Jesus usa a expressão que estava lá em Êxodo capítulo 3 e em Daniel capítulo 7. Em outras palavras, Jesus está dizendo, eu sou aquele que um dia irá julgar a todos. Agora você consegue imaginar isso? Ele está sentado no banco dos réus, ele está sendo julgado por juízes injustos, condenado por falsas testemunhas, mas ele diz, eu um dia virei, eu sou o Filho do Homem. E sabe o que eu mais gosto nessa expressão de Jesus? É que ele diz assim, vereis, você vai ver, não vou agir de maneira oculta, todo olho verá. Eu fico pensando o que Jesus queria dizer com isso. Talvez os religiosos viram, quando aquele véu que separava o lugar santíssimo do lugar santo, que somente o sumo sacerdote podia entrar, quando Jesus morre, o véu é rasgado de alto a baixo, não de baixo para cima, como qualquer homem poderia fazer, embora não fosse fácil, porque era um tecido de 5 centímetros de largura, mas de alto a baixo, na morte de Jesus, o véu se rasga. Talvez ali eles viram, no poder da ressurreição, no domingo de esperança, quando não havia mais corpo naquele ambiente. Nós cantamos há pouco uma canção que dizia, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E eu não sei se você entende o lugar da ressurreição na doutrina cristã. Se você for ao lugar onde Siddhartha Gautama, o Buda, foi depositado em seus restos mortais, ali ainda estão os restos mortais dele.
Se você for ao túmulo de Maomé, você encontrará os restos mortais de Maomé. Todos os reis e profetas que um dia viveram ainda estão lá, mas vai a Jerusalém, busca o lugar onde Jesus foi depositado, e desde o domingo da esperança, ele não está mais ali, ele ressuscitou. Vereis. A que se refere Jesus? Eu penso, irmãos, que a resposta mais provável para esse texto é o retorno. Há uma perspectiva escatológica desse texto. Vocês verão nas nuvens, junto ao Todo-Poderoso. Jesus provavelmente está afirmando a sua volta. E nós precisamos ter isso em máxima consideração. O meu Jesus voltará, e todo olho verá. É verdade que os evangelhos relatam a sua entrada singela, discreta inclusive, montado num jumentinho, entrando gloriosamente em Jerusalém. Homem de dores, simples. Acerca de Jesus se podia dizer que não tinha onde cair morto, literalmente, porque precisou usar a tumba de José de Arimateia. Mas uma coisa eu posso lhe dizer, a volta de Jesus não será assim. Apocalipse menciona que quando ele retornar, não virá montado num jumentinho, mas cavalgará um cavalo branco, digno de reis. Seus olhos são como chamas de fogo, em sua boca uma espada afiada. Está vestido com um manto de sangue, e em sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele voltará. Sabe qual é o nosso privilégio? É nos dobrar antes desse dia, porque nesse dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai, como diz Filipenses capítulo 2, mas nós nos dobramos antes, irmãos, nós adoramos antes, nós ainda não vemos, mas já cremos e adoramos. O fato é que o réu era inocente, e por ser um réu inocente, esse é um julgamento injusto. Eu quero que você observe ainda um quarto aspecto de incoerência nesse julgamento. Marcos capítulo 14, versos 63 a 65 nos mostra que o veredito foi injusto. O texto diz: o sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia, que acham? Todos o julgaram digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos, e dando-lhe murros, dizia: profetize. E os guardas o levaram, dando-lhe tapas. Que humilhação! Eu não sei se você já percebeu isso, mas, bem, rasgar as próprias vestes era o símbolo máximo da indignação. Era tão importante esse gesto, e tão humilhante ao mesmo tempo, que o sumo sacerdote não poderia fazer isso. Está escrito lá em Levíticos, capítulo 21, verso 10. Mas ele faz, na sua máxima indignação diante da afirmação de Jesus acerca da própria divindade. Além disso, aquele julgamento dá lugar à violência, ao escárnio. Eu fiquei alguns dias atrás pensando como foi para Jesus ser cuspido, vendado. Até hoje, na nossa cultura, cuspir em alguém é um gesto altamente ofensivo. Ainda bem que a minha mãe não está no auditório, eu posso ficar mais à vontade para falar da minha infância. Mas da minha adolescência, quando a gente queria provocar alguma briga, a gente passava o pé no chão e dizia: só os homens estão entendendo, eu vou deixar o mistério no ar. Bastava que um cuspisse e a confusão começava, porque afinal de contas você entra para defender a honra da sua família, e aquele cuspe foi uma desonra máxima, que merece toda a nossa violência infantil.
Só os homens entenderam. Jesus foi cuspido. Cuspiram a face do meu Senhor. Meus irmãos, esse que está sendo cuspido é aquele que pôs em marcha todos os astros do universo, que com o poder de sua palavra criou todas as coisas que existem, e Colossenses diz que sem ele nada do que foi feito existiria. Esse que está sendo esbofeteado é aquele que mantém todas as coisas em movimento. Cada estrela chama pelo nome. Poderia pedir anjos do céu, poderia defender-se com uma palavra, mas como ovelha muda, silencia. Por que fez isso? Porque sabia que alguém tinha que morrer, alguém tinha que pagar o preço, e ele se coloca no meu lugar e no seu lugar. Essa humilhação era nossa, mas ele foi em nosso lugar. Aliás, ele foi rejeitado, zombado. Isaías diz, no capítulo 53, verso 3, que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. O mais rejeitado entre os homens. Esse é Jesus. A sua sentença era injusta. Aquele que sustentava os céus foi esbofeteado por mãos humanas. O Criador foi julgado pelas criaturas. Essa é a sentença injusta. Eu quero caminhar para o final e mencionar para vocês o último aspecto incoerente desse julgamento: a defesa infiel. Pense comigo, por que esse julgamento era injusto? Ele era injusto, primeiro, porque os juízes eram corrompidos. Segundo, porque as testemunhas eram falsas. Terceiro, porque o réu era inocente. Quarto, porque a sentença era injusta. Mas em quinto lugar, a defesa. O único que podia entrar na cena, o único que podia dizer não é bem assim, o único que podia dizer o caminho com ele há 3 anos, o único que podia romper o silêncio e dizer o que vocês falam é mentira. Meus irmãos, Pedro estava na cena, e você precisa lembrar quem era Pedro. Pedro andou com Jesus, viu milagres, ouviu os sermões de Jesus. Certa vez Jesus, em volta dos seus discípulos, perguntam quem eles dizem que eu sou, e as visões da multidão distorcidas, como sempre, aparecem, como João Batista, como Elias, como um dos profetas. E aí Jesus diz: mas e vocês? Quem que rompe o silêncio? Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Onde está esse homem nesse julgamento? Diz o texto que ele estava seguindo de longe, acovardado diante do movimento religioso. O verso 66 a 72 nos mostra isso. Estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali, vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno. Eu vi você, eu sei quem você é. Eu não sei exatamente porque ela reconhece Pedro, mas uma coisa é certa: ela viu Jesus com Pedro, viu Pedro com Jesus. O verso 68 diz: contudo ele o negou, dizendo: não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada ouviu lá, disse novamente aos que estavam por perto: esse aí é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles, você é galileu. Muito provavelmente pelo sotaque de Pedro. É fácil reconhecer de onde vem alguém pelo sotaque daquela pessoa. Basta que um paulista abra a boca, um carioca fale, e a gente nota. O sotaque denunciou Pedro, provavelmente.
você é um deles, você é Galileu. E ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Olha só, Lucas, médico acostumado a detalhes, nos dá um detalhe que nenhum dos outros evangelhos nos dá. Lucas menciona que nesse exato momento, os olhos de Jesus encontraram a Pedro, eles se entreolharam. Você consegue imaginar essa cena? Lucas menciona que nesse exato momento, Jesus olha para Pedro e Pedro para Jesus. O fundo musical do galo cantando. Imagino que o sonoplasta da eternidade põe bem na hora exata. E quando o galo canta e os olhos se encontram, Pedro lembra. Pedro, Pedro, você esqueceu. Você esqueceu, Pedro, como tudo começou, o que você passou com Jesus. Você esqueceu. Esqueceu que você subiu a montanha da transfiguração e viu a voz do próprio Deus dizendo: este é meu filho amado. Você esqueceu, Pedro. Você esqueceu o dia que ele entrou na sua casa, curou a sua sogra. Você esqueceu a pesca milagrosa. Você esqueceu como tudo começou, Pedro. Você esqueceu. Esqueceu que alguns versículos atrás você bateu no peito e disse: eu vou contigo até a morte. Ainda que todos te desamparem, eu não vou te desamparar. Você esqueceu disso, Pedro? Foi tão rápido que você esqueceu. Pedro esqueceu. Mas o texto diz que quando o galo cantou, Pedro lembrou. Lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. A palavra aqui não é um choro onde lágrimas singelas escorrem do rosto. É um choro profundo, é um choro desesperado, é um choro de arrependimento. Pedro fracassou, em parte porque tinha uma autoconfiança excessiva. Ele achava que ele podia, que ele sabia, que ele era forte, que ele era capaz. Mas note como a confissão de Jesus diante do Sinédrio contrasta com a negação de Pedro diante de uma menina escrava, provavelmente. Faltou em Pedro o que não faltou em Jesus. Diante do Sinédrio todo, Jesus diz: eu sou, e vocês verão o Filho do Homem ao lado do Poderoso descendo nas nuvens. Mas Pedro seguiu de longe, ficou com medo. Mas há também um outro contraste aqui. O choro de Pedro é um choro de arrependimento. Não é um movimento semelhante ao remorso de Judas. O remorso de Judas leva à autodestruição. O arrependimento de Pedro leva ao quebrantamento. Judas sentiu remorso e se matou. Pedro chora, mas Jesus já tinha dito: felizes são os que choram. E ele foi consolado e restaurado. Não foi surpresa para Jesus, nenhuma surpresa. Aliás, Lucas capítulo 22, verso 31 e 32, nos mostra uma conversa interessante. Jesus e Judas estão conversando, aliás, Jesus e Pedro estão conversando, e Jesus diz assim: olha, Pedro, Satanás me pediu. Você nota quem é que manda? Nota quem tem toda a autoridade? Satanás me pediu para peneirar você, Pedro. Ué, se eu fosse Pedro, eu diria: Jesus, tu não deixou não, né? Mas a resposta de Jesus evidencia
eu roguei por você, para que a sua fé não desfaleça. Em outras palavras, Pedro, você vai para a peneira, e quando tu te converteres, cuida dos teus irmãos. Jesus sabia o fim desde o começo, sabia como terminava a história. Pedro caiu, mas a graça de Cristo o levantou. Ele chorou, mas essa tristeza abriu espaço para a regeneração. Aliás, Martyn Lloyd-Jones diz que Pedro não foi definido por sua queda, mas pela graça que o restaurou. Sua dor foi o início da sua nova missão. Eu fico imaginando que toda vez que o galo cantasse, se Pedro não fosse restaurado, o trauma viria à tona, a dor apareceria. Eu gosto do que John MacArthur diz. Ele diz que o canto do galo foi o chamado para a graça. Mesmo na queda, Deus estava conduzindo Pedro ao arrependimento. Thomas, o que a gente tem a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Esse julgamento aconteceu há 2000 anos atrás, e o que eu tenho a ver com isso? Tudo, porque essa não é a última cena. Você precisa lembrar que essa não é a última cena. Meus irmãos, lá em João capítulo 21, nós vemos como reagiu Pedro. Depois dessa cena, João registra que Pedro diz: vou pescar. O que parece apenas uma expressão qualquer, para alguém que era pescador e voltava para o mar, era como se estivesse dizendo: sabe de uma coisa, eu acreditei que por um tempo eu poderia ser um pescador de homens, mas eu fracassei. A real é que eu acho que a única coisa que eu sei fazer é pescar. Eu vou para o mar. E a beleza do Evangelho é de que as cenas são refeitas. Você precisa lembrar como Jesus interage com Pedro pela primeira vez. Jesus precisava de um barco para falar à multidão, e pede a Pedro. Aquela tinha sido uma madrugada frustrada. Pedro não tinha conseguido absolutamente nada, não foram poucos os esforços, mas sem nenhum resultado. Jesus começa a pregar do barco de Pedro, e Pedro escuta, e percebe que aquele pregador é diferente. E quando nota que aquele pregador é diferente, ao final, Jesus diz: vai mais ao fundo e lança as redes. Pedro diz: eu fiz isso a noite inteira, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Ele vai, lança as redes, e você deve lembrar que aquela foi a pesca mais bem sucedida da história. As redes quase se rasgam, barcos precisam vir para ajudar, mas o dia do maior faturamento da empresa de pesca de Pedro foi o dia que Pedro decidiu abandonar a sua empresa. Ele largou os peixes lá, correu em direção a Jesus, prostrou-se e disse: afasta-te de mim, que sou pecador. São as incoerências de Pedro. Ele se aproxima e pede para se afastar. Somos tão parecidos com Pedro, não? Jesus olha nos olhos de Pedro e diz: Pedro, eu te farei um pescador de homens. A história vai. Pedro avança na caminhada com Jesus 3 anos. 3 anos. E agora, os olhares. Pedro acaba de negar pela 3ª vez a Jesus. Como olhou Jesus para Pedro? Talvez você diga: olhou com condenação. Eu diria que não. Eu diria que olhou com restauração. Quando Jesus ressuscitou, mandou um recado: digam aos meus discípulos e a Pedro. Em outras palavras, é como se o recado chegasse só para os discípulos. Pedro teria dito: eu não sou mais discípulo, eu neguei Jesus, eu sou um fracasso, eu não mereço estar nesse grupo.
Por isso a ênfase de Jesus, diga também a Pedro, eu quero que ele saiba que a morte não me segurou. Agora Pedro está no mar, e adivinha só? Nenhum peixe apareceu. Quem aparece na praia? Jesus. Vocês têm algo para comer? A ironia desse texto é que Jesus pergunta, mas ao mesmo tempo, na praia, já tinha peixe assando numa fogueira. Aliás, outro detalhe interessantíssimo é que a palavra grega braseiro só aparece 2 vezes no Novo Testamento. Uma é quando Pedro está se aquecendo no pátio da casa de Caifás. A outra é quando Jesus prepara o cenário da restauração. Se Pedro caiu diante de uma fogueira, Jesus faz uma fogueira para dizer: Pedro, está na hora da restauração. 3 vezes Pedro nega Jesus. Então 3 vezes Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Eu amo pensar que Jesus é sereno. Jesus é tão diferente de nós. Eu fico pensando, se fosse um pastor, como seria? Desses pastores convencionais, abordando Pedro depois desse fracasso. Pedro, eu dei tantas chances para você, você quebrou a minha confiança. Eu lamento profundamente, Pedro. Olha, eu quero te dizer que você está em disciplina, afastado de tudo e todos. Nós vamos precisar falar para todo mundo. Por favor, nem se aproxime da mesa da Eucaristia. Que decepção. Se fosse um psicólogo, diria: Pedro, eu percebo que as suas emoções carecem de um fundamento maior, de modo que você oscila entre picos de autossegurança e, por outro lado, a fraqueza diante de ambientes ameaçadores que fazem você negar as suas convicções mais profundas. Pedro, você é uma incoerência, precisa de anos de terapia, mas quem sabe depois de uns 5, 10 anos de terapia, você melhore. Se fosse uma mulher, entraria na cena e diria: eu avisei. Mas Jesus só pergunta uma coisa: tu me amas, Pedro? Tu me amas? É só isso, nada mais que isso. Nada mais que isso. Sabe o que eu acho mais interessante dessa conversa, lá em João capítulo 21? É que antes Pedrão achava que sabia. E aí ele diz: eu vou contigo até a morte. Mas na conversa daquela madrugada, perto daquela fogueira, diante de Jesus, ele agora diz: tu sabes de todas as coisas. Em outras palavras, Pedro está dizendo assim: quando eu achei que eu sabia, eu não sabia, mas eu sei que você que sabe. É você quem sabe, eu não sei. Tu sabes de todas as coisas. Quando eu achei que eu seria alguém que protegeria você, você me disse que eu seria alguém que traiu. Eu já entendi tudo. Quem sabe é você. Tu sabes de todas as coisas. Não é interessante que no dia do fracasso de Pedro, no dia da restauração de Pedro, é o dia da ordenação de Pedro. Enquanto Pedro achava que estava no controle, no domínio, que se sentia forte, se sentia capaz, quando tinha muita confiança, não estava pronto ainda. Mas quando ele se aproxima, constrangido, e ele diz: tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus olha para ele e fala: agora você está pronto, apacenta as minhas ovelhas. A história de Pedro não é o fracasso. A gente não pode olhar para Pedro só com essa cena. Esse homem covarde que nega Jesus, morre de cabeça para baixo, pendurado numa cruz, a próprio pedido, porque disse: eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Essa é a história final de Pedro.
Agora, talvez você me diga assim, Thomas, e comigo? O que isso tem a ver comigo? É verdade que eu gosto de julgamentos, mas eu não gosto de julgamentos injustos, ainda mais julgamentos antigos. Achei que essa história já tinha prescrito. Não, agora é a melhor parte. Jesus assumiu o nosso lugar, morreu a nossa morte, venceu a morte por nós. Mas uma coisa interessante é que ele mudou de posição. É verdade que ele foi um réu nesse julgamento, mas há uma passagem que eu quero compartilhar com vocês. A primeira carta de João, no capítulo 2, do verso 1 e 2, diz assim: se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. João está dizendo, se alguém pecar, claro, um crente não quer pecar, mas se pecar, porque acidentes acontecem no percurso, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu leio esse texto e fico pensando, ele foi o réu para que eu não assumisse esse lugar, e agora ele é o meu advogado. Eu quero terminar conjecturando. Por favor, me dê a licença de simplesmente pensar numa cena. Eu fico imaginando, às vezes eu leio os textos e fico pensando, como isso acontece na prática? Você deve lembrar que todos nós passaremos um dia por um julgamento. Não é surpresa para ninguém que todos nós também enfrentaremos o julgamento, e nesse julgamento seremos o réu. No grande juízo final, eu e você sentaremos nessa cadeira. E eu fiquei pensando, como vai ser esse julgamento? Bem, primeiro, Deus. A Bíblia diz que Ele é santo, santo, santo. Ele é o justo juiz. Ele não pode simplesmente olhar para mim e fingir que não viu. Ele sabe dos meus pecados, Ele conhece a minha história, Ele sabe tudo que eu já vivi um dia. Então Ele senta no trono e vai julgar justamente. Ele não vai ignorar as nossas dívidas. Deus aparece como o grande juiz. Do outro lado, você sabe bem, sempre tem alguém para nos acusar, e esse alguém é o diabo. Sorrateiro, observa o tempo inteiro. Ele faz isso hoje, inclusive. Toda vez que eu e você caímos em pecado, Ele põe um dedo na nossa cara. Ele colocou o prato da tentação, e quando nós caímos, Ele põe o dedo na nossa cara e diz, você não presta, você não é um crente o suficiente, você não é bom o suficiente, você não merece. Ele faz isso. E naquele julgamento Ele aparece. Conjecturas minhas. E Ele aparece para nos acusar. Pega os processos, camadas e mais camadas de pecados, nossos pensamentos mais escondidos, os porões da alma revelados todos naquele processo. Imagino que se fosse no meu caso, eu sentado ali no banco do réu, ele pega o rolo, e aquele rolo cheio de informações dos meus pecados, enorme. E ele começa a ler alguns daqueles pecados. Eu baixo minha cabeça, profundamente constrangido, e ele diz, este homem merece o inferno. Todo o fogo do inferno por toda a eternidade ainda não será suficiente para ele. Minha cabeça baixa, até que aparece do outro lado o meu advogado. E ele fala para Satanás, como quem está no controle de tudo, sereno, Satanás, você leu o processo até o final? Conjecturas minhas. Satanás então diz, não, nem precisei, algumas linhas já foram suficientes para constatar, ele merece o inferno. Aí Jesus diz,
Vai para a última linha, da última folha. Satanás curioso vai à última folha e encontra a última linha. E estava escrito lá, com sangue perdoado. Confuso, surpreso, ele olha para Jesus e diz: e as provas? Jesus estende a mão furada. Está aqui o recibo. Apocalipse diz que ele comprou para si, com o seu sangue, gente de toda tribo, povo, língua e nação. E nessa leva, eu fui levado pela graça. Meu julgamento vai ser diferente, porque o juiz não é injusto, as testemunhas não são falsas, o veredito não é injusto, o réu é culpado, mas o advogado de defesa é fiel. O meu julgamento é diferente. Foi porque Jesus foi injustiçado na cruz que eu fui justificado nos céus. Essa é a mensagem do Evangelho. Se você crê nisso, se você tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida, que a última linha da última folha afirma a sua redenção, eu quero que você fique de pé e cante conosco essa canção, como quem diz: eu creio nisso, eu creio nisso, eu creio nisso. Aleluia. Vazia agora está, os céus te adoram, pois ressuscitaste. Feche os seus olhos onde você está agora. Você está pronto para o grande julgamento? Talvez hoje é o dia de você dizer: eu creio nesse sangue, Ele é o meu advogado fiel. Talvez hoje é o dia de você confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É o dia de você abrir mão do controle da sua vida e entregar-se por completo a Ele. Talvez hoje é o dia de você voltar e dizer: eu andei distante, mas Tu és a minha verdade, o meu refúgio. Hoje é o dia de tomar uma decisão. Não decidir já é decidir. Como será o seu julgamento na eternidade? Você mesmo resolve, você mesmo paga o preço,
Ou você precisa do advogado Jesus? Hoje é o dia de você se render a Ele, todos com os olhos fechados. Se hoje você toma a decisão, se hoje você volta à presença de Jesus e assume um novo compromisso com Ele, ou se hoje pela primeira vez você diz: eu creio nessa mensagem, eu me coloco à disposição do reino, eu sou teu, Jesus, tu és meu, tu és o meu Senhor. Se você toma essa decisão, todos com os olhos fechados, faz sinal com uma de suas mãos, para que daqui mesmo eu possa orar por você. Glória a Deus, eu vejo muitas mãos levantadas ali no meio, muitas mãos ali atrás também. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus, pode baixar a sua mão. Essa é uma noite de salvação. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua presença, obrigado pela tua palavra. Tu és o nosso advogado fiel, tu és aquele que nos dá recomeço, nova chance. Ministra renovo, Senhor, que não sejamos conhecidos pelos nossos fracassos, mas pela tua restauração. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que hoje se entregam a Ti, que confessam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Obrigado pela tua presença sublime nesse lugar. Obrigado pelo teu amor. Obrigado por passar por esse julgamento injusto em nosso lugar. Louvamos o teu nome, Jesus. Louvamos o teu nome, Senhor. Eu peço isso, Pai, certo que a tua presença está entre nós. Se você está passando por um processo de restauração, assim como Pedro fracassou e tem entendido que o Senhor está te chamando para uma restauração, nós vamos convidar a intercessão a vir aqui à frente. Se algum diácono ou líderes da igreja também virão aqui à frente, nós vamos terminar o nosso culto. Mas se você precisa de uma oração por restauração, ao final da nossa celebração, você pode se dirigir à frente e receber essa oração. Se você tomou decisão por Jesus hoje, se você entregou a sua vida a Jesus hoje, também venha e diga para uma dessas pessoas que está orando da sua decisão. Nós queremos te acompanhar. Que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, que a graça revelada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo estejam sobre todos nós, hoje e sempre. E a igreja do Senhor diz: amém. Deus abençoe a todos vocês. Se você